Bom dia. Olá, olá, bom dia! Aguardando os nossos irmãos conectarem hoje, dia 6 de 10, né? 6 de outubro de 2020. E agora são 9 horas e estamos aqui conectando ao vivo pelo Facebook para podermos compartilhar um tempo de ensino da palavra, um tempo de meditação, um tempo de reflexão, mas também, principalmente, de proclamação. Queridos, nós cremos que a proclamação, que só o declarar da palavra do Senhor já é uma Já produz grande algo, né, pastor? expansão, é uma explosão no mundo espiritual. Exatamente. Daí, seguido disso, a reflexão, a meditação, né, nela, enfim, vai trazer entendimento, sabedoria, graça e favor de Deus sobre todos nós. Então, eu quero convidar você para, junto conosco, estarmos meditando na palavra do Senhor, ok? E estamos quase acabando, né, pastor? O livro de Atos. Quase nos finalmente, mas pronto para o que Hoje é capítulo vier 27, em irmãos, frente, e né? amanhã encerra no 28. Quer dizer, encerra, né, o livro de Atos dos Apóstolos, as nossas devocionais, porque não tem capítulo 29. Mas a gente vai perceber amanhã que ele continua sendo escrito na nossa vida, na sua vida, porque são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós somos discípulos de Cristo e o Espírito Santo Até hoje, né? continua, né, fazendo atos na nossa vida, né, ações poderosas na nossa vida. E é isso aí. Vamos lá então? Vamos lá então. Está com a tua Bíblia aí? Então abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e vamos estudar a palavra do Senhor. Amém. Vamos lá então. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Ok? Então agora, irmãos, como nós temos sempre feito, vamos dissecar, né? Tentar dissecar o máximo que nós pudermos. Lembrando, né, que no capítulo anterior, justamente a defesa de Paulo diante do rei Agripa, eles veem que não há do que, né, condenar Paulo. Isso. Visto que Paulo ele pediu que fosse apresentado a César, então eles têm que enviar Paulo agora a Roma. E no capítulo 27, justamente, a gente vai ver sobre, né, essa viagem, sobre, né, essa tempestade que vai acontecer na metade do caminho e também, né, o naufrágio que eles sofrem. Mas então vamos iniciar então vendo ali, como a gente sempre fala, né, lembrando que então eles estão indo sentido a Itália, porém a gente observa que a primeira embarcação que eles pegam, tá, ele não está indo direto à Itália, tá? Cita ali que ele está indo com um centurião chamado Júlio, tá, que pertencia lá ao regimento imperial, né, ali de Festo, de Agripa, ok? Eles vão
e embarcam nesse navio, tá? Conseguem percorrer, né, até Sidom, ok? Ali em Sidom, é o versículo 3, a Bíblia fala assim que o Júlio, né, que era justamente ali quem estava escoltando Paulo, Júlio então permite, num gesto de bondade. Agora, queridos, quando que você vê um guarda, um centurião tem um gesto de bondade com um preso, né? Mas a gente vê então que Paulo não era um preso normal. Não era qualquer, né? Ele né? tinha alguns privilégios ali. E permite, olha só, permite que fosse ao encontro dos amigos. Irmão, permitiu que descesse do navio, vai ver os amigos, né? Vai buscar provisão, né? Para que eles supram as suas necessidades. Gente, isso não existe. Então você vê realmente assim que Paulo não era, ainda que ele estava, né? Ali preso, né? Entre aspas, mas ele é aquilo que a gente sempre falou bastante aqui. Ele nunca esteve, ele sempre foi liberto, né? Mas ele estava ali em posse, né? daquela guarnição ali, né? Indo para Roma, sendo levado para Roma, tá? E daí fala. E sempre tem os amigos para suprir as necessidades aqui, né? Isso é tremendo, isso é tremendo. Versículo 4 que fala então que eles estavam agora, né, passando ao norte de Chipre porque o vento era contrário. Eu quero chamar a tua atenção porque agora ele já começa a obter uma resistência. Algo parece que não quer que avance, que a missão avance. Agora, gente, para pensar, Deus já tinha dito que ele tinha que ir para lá. Paulo também sabia, né, e queria ir para Roma. Mas você vê como mesmo se vê Deus querendo, você querendo, às vezes tem ventos contrários que vão tentar impedir que, né, as coisas se cumpram, ok? Bom, eles estavam ali no versículo 6, tá? Fala que eles encontram um navio alexandrino, tá? Que estava partindo para a Itália. Você vê então que eles fazem uma conexão, eles saem lá do primeiro navio e agora entra nesse segundo navio que estava indo em direção à Itália, tá? E eles vão costeando, né, com muita dificuldade. O Senhor fala até um lugar chamado Bons Portos, tá? E ali, a partir dali, realmente fica bem difícil. O verso 9 fala assim, tínhamos perdido muito tempo. Isso. E agora a navegação já era perigosa, muito né? perigosa, né? Já havia passado o jejum, que era como é que é lá? Ai, meu Deus. Yom Kippur, o Yom Kippur. Tive que lembrar aqui, gente, senão não consegui lembrar, né? E então, agora então eles precisam, o centurião, né? O verso 11 fala que em vez de ouvir Paulo, né, ele seguiu o conselho do piloto do navio. E aqui eu chamo a tua atenção porque assim, a gente lendo aqui, é óbvio que Lucas, né, era Lucas que estava detalhando, Lucas que estava escrevendo, né, mas por outro lado, né, gente, que centurião que iria ouvir, né, a palavra de um preso, né? Então Paulo tentou no verso 10, assim, alertá-lo. Sim, Paulo falou, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo. Ele fala para o navio, para a carga e também para a nossa vida, tá? Mas é óbvio, né, gente, o centurião vai ouvir Paulo por quê? Paulo é preso, né? Outra, a gente vê o quê? O centurião ouviu quem? Ouviu, né, a Bíblia fala com o conselho do piloto do navio, tá? Do piloto e do dono do navio. Gente, quer pessoas mais interessadas que o dono do navio e o piloto em manter o navio? Mas então, Paulo aqui via um cenário que de repente os outros não viam, né? E era algo, né, se traria prejuízo, tanto para a carga quanto o navio para as vidas, então era algo feio mesmo. Exatamente. Abre aqui um parênteses assim, às vezes para a gente entender que Deus, ele usa a multidão dos conselheiros, tá? Às vezes a gente está tão, ali pastora, tão acostumado, né, ouvir o conselho do dono do navio e do piloto, que para nós são as pessoas que mais entendem, tá? Humanamente falando, né? Que tem interesse em ter. E esquecemos que tem o conselho de Deus. Então Paulo ali representava o conselho de Deus, né? Tá? Então, queridos, que você possa... Às vezes você está tão acostumado a fazer de certo jeito, né? Estou acostumado a fazer assim, eu faço desse modo. Exato. Que você possa estar assim atento aos conselhos de Deus na sua vida, e nós vamos ter muito conselho de Deus aqui para nós, ok? Então agora nós vamos ver que eles partem dos bons portos ali, tá? E em direção, né? Ela fala que é por causa do inverno, eles não queriam passar o inverno ali, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora, porque parece que algo de bom começa a acontecer e de repente vem algo de ruim. Não sei se já aconteceu isso na sua vida, né? Mas vamos acompanhar. Vamos lá. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Em algumas versões fala Euroquilão. Isso.
o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Gente, então aqui é bem legal, porque assim, todos é bem legal, né? Porque todos nós temos as nossas tempestades nas nossas vidas, né? As tempestades, na verdade, elas sempre vão estar presentes, tá? E aqui a gente vai ver que eles acharam que tinha acalmado, né? Num primeiro momento, e a gente vê assim, mas aqui num primeiro momento, assim, digamos que, poxa, se eles tivessem aceitado o conselho de Paulo, quem sabe teriam evitado a tempestade. Mas como normalmente não se ouve o conselho de Deus, né, ou de alguém de Deus, prefere-se ouvir o conselho dos especialistas, digamos assim. A experiência, né? Não, eu tenho minha experiência. Né? Nesse assunto eu não preciso de Deus. É muito sério isso. E acaba que, né, você vê que por um momento eles têm uma falsa impressão. Do vento suave, né? Ó, tá vendo como nós estávamos certos, né? Aquela falsa impressão de que as coisas estão certas, né? Mas até que, né, o vento então forte chega, né? Até que a tempestade chega, tá? Então ali fala que no versos 15 que o navio ele é arrastado pela tempestade. Gente, a tempestade tem esse poder de arrastar o teu navio. O arrasto, ele traz a ideia de estar sendo, né, puxado para onde ele não deveria estar indo, né? Então é aquela coisa, forçosamente, né? É aquela coisa assim que te força, né, você fazer. Eles cessam as manobras, então mostra que eles tentaram de tudo, né? Mas viram que não havia resultado. Ficam à deriva ali. Enfim, no verso 17, né, fala que eles levantando e lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que encalhasse, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Aqui, queridos, se a gente for ver, para nós que não somos dessa área, mas você deixar um navio à deriva, na verdade, assim, você já tentou de tudo, tá? Você tentou de tudo, tá? E não deu nada certo. Enfim, a sua certeza é só uma, que a coisa realmente está indo muito mal e você não tem mais o que fazer, a não ser que a própria natureza, né? A própria que te proteja. É mais ou menos isso que eles fazem. Eles deixam o navio à deriva na expectativa de que o navio então não encalhasse, né, em algum banco de areia, alguma coisa fosse levado pela corrente, tá? Fala que eles são castigados violentamente, né, pela tempestade, tá? E nesse momento então começam a lançar a carga para fora, começa a lançar a armação do navio. No versos 20, queridos, então fala que não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, né? E por que essa informação aqui ela é muito relevante? Porque naquela época não existia GPS, né, queridos? Eles se orientavam pelas estrelas, né? Agora imagina você ficar sem... Quer dizer, eles não sabiam onde estavam, para onde não tinha sabiam ido. para onde estavam indo. Se eles conseguissem ver, pelo menos o sol, eles sabiam onde que é o norte, o sul, o leste, o oeste, aquela coisa assim. As estrelas também tinha toda uma carta, né, que eles poderiam... Marítima. Porque eles poderiam, né, se posicionar, né? Estamos perto da estrela tal, enfim, devemos estar mais ou menos próximos, né? Mas enfim, não tinha, tá? Então, ia batendo grande tempestade. Então, finalmente, perdemos
toda a Esperança esperança de de salvamento. salvamento. Queridos, naquele momento, Não sabiam onde estavam, não sabiam para onde iam e perderam a Isso. esperança de salvamento. e ali então é nessas horas que entra, tem que entrar, se mais cedo ou mais tarde o conselho de Deus tem que ser ouvido, queridos. Tá? Então agora veja que Paulo vem com uma admoestação. Primeiro manda eles comer, né? Depois admoesta eles, eles deviam ter aceitado o meu conselho, vocês deviam ter me ouvido, porque na verdade não é o me ouvido, Paulo, né? Ouvido a Deus que eu sirvo, né? E daí agora ele vem com uma palavra, irmãos, de consolo e de encorajamento. Dizendo, tenham coragem, né? Tenham coragem. E ele fala, ninguém vai perder a vida. Não. Olha que coisa boa. Só o navio. Só o navio. A vida está onde? Está no navio. Agora pensa assim, você está num navio e vem alguém dizendo para você, olha, tenha coragem, Fica que nenhum de tranquilo. vocês vai morrer. Mas o navio em que o vocês navio estão vai. Quer dizer, você está... E você olha ali, poxa vida, mas se o navio vai ser destruído, eu também vou. Você já lembra do Titanic, você fala, pronto, estou na água, né? E é mais ou menos isso que realmente acontece, né? O verso 23, então, fala que ele contando que, ele falou assim, ó, ontem à noite ele teve um encontro, Paulo Pareceu um anjo teve um encontro com um anjo, gente, olha do que Deus legal. a quem pertenço Ele testifica de Deus, a Deus a quem e a pertence. quem adoro. E daí agora ele dá uma palavra de ânimo e encorajamento e uma palavra assim, tipo assim, ó, vocês deviam ter me ouvido lá atrás, o conselho, mas se não ouviu, eu tenho um recado para vocês, né? O verso 24. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Interessante, né, gente? Você consegue ver que o anjo lembra Paulo do propósito dele? Porque veja bem, quem precisava que Paulo comparecesse diante de César? Deus. Deus. Por acaso era Paulo que precisava? Não, Deus queria. Olha isso, irmãos, quando Deus tem algo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de Paulo, não há tempestade, não há naufrágio, não há absolutamente nada que vai poder impedir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Agora, nós precisamos estar firmes nisso, né, pastor? Exatamente. Porque as tempestades vêm, os navios afundam, tá? A gente fica à deriva. A vida não é só bonança. Tem momentos Não. que a gente pensa assim, agora acabou toda a esperança do salvamento, né? Daí Pastor Alex tem comentado algo aqui em casa e falou até de púlpito a respeito das lutas diárias. Pode você ver, às vezes você tem a impressão que as lutas nunca cessam, né? Mas as lutas, elas têm um papel importante, que é fazer você se lembrar de Deus. Pode ver, quando você está sem luta nenhuma, você dificilmente lembra de orar a Deus, dificilmente lembra de falar com Ele. Então, assim, as lutas, elas têm um papel importante porque elas nos fazem nos aproximar de Deus. Pode ver. Quer ver a pessoa ir para a igreja? Quer vir uma luta, Quer uma vir uma tempestade. Não, lembra de Agora, Deus, se tá tudo bom, tá tudo tranquilo, ela fala assim, eu já não vou na igreja, não, né, não vou na ceia, tá tudo bem, né? Mas daí, quando vem a luta, daí as pessoas se lembram de Deus. Imagina, irmãos, às vezes como é que fica o nosso coraçãozinho de pastor, vendo o povo, né, no Face, na internet, tudo feliz, viajando, e na cabecinha da gente fica, ai Jesus, e somem da igreja, somem, né, de buscar Deus, e na nossa cabecinha a gente fica, ai Jesus, né, uma hora eles vão vir, né, só que vem tudo quebradinho, vem machucado, vem questionando por que Deus permitiu, como se, meu Deus, né, como se aquela tempestade, né, fosse Deus que mandou e não eles que provocaram. Exatamente. Então, gente, assim, é muito difícil. Agora, olha que coisa interessante aqui, pastor, no versículo de número, acho que é o 24, né, que fala que Paulo, para não ter medo, né? Isso, que diz que Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com Deus você. dá a vida dos outros que navegam com ele. Então, por causa do propósito Deu a de Paulo. Deus, né, através da vida de Paulo, A vida de todos aqueles. salva os outros, amor. Olha que legal, gente, assim, ó, olha que legal isso. Por causa do propósito que Deus tem na sua vida, na minha vida, ou pessoas que não estão nem aí com Deus, vão ser salvas, né? A salvação da alma, não está falando a salvação aqui da tempestade, de serem mortos. Quer dizer, a alma vai ter uma chance, se for uma vida, vai ter uma chance, vai ter uma experiência com Deus. Gente, isso é muito legal, né? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, tá? Porque se você entende a sua missão, aonde Deus está te levando, que você não está sofrendo tempestades, não, você está indo aonde Deus quer te levar, né? E para isso há muitas tempestades que se levantam até para impedir que você chegue.
mas nesse meio do caminho Deus vai te dar aqueles que estão com você. Exatamente. Né? Então, não abra mão desses, né? Daí o verso seguinte fala assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Tipo, eu creio que vai ser assim. Por isso que, irmãos, Atos 16:31, quando fala lá, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu falo, gente, você tem que crer nisso. Será que a minha família vai ser salva? Creia nisso, creia, né? E ele termina dizendo, né, devemos ser arrastados para alguma ilha. Às vezes a gente sempre quer que Deus faça, mas tá bom, vai ser salvo, mas para onde nós vamos? Né? Ele só sabia de uma coisa, né? Penso eu, que nós devemos ser arrastados para alguma ilha, né? Porque o navio ele já sabia que ia se perder, Exatamente. porque o anjo já tinha falado. E aquela situação, imagine no meio do caos, eles não conseguiam enxergar nada, não conseguiam ver nada, né? Nós já tivemos experiência, né, pastor, de andar de navio, né? E eu lembro que como nos chamava atenção a visão noturna, né? Que na verdade não se via nada, né? Além das luzes ao lado do navio que você vê a poucos metros, né, pastor Hoje Alex? existe, mas naquela época devia ser lamparina, né? Exatamente, naquela época não breu. tinha. E isso já não mexia conosco, né, pastor? Nossa. Nós ficávamos ali tempo olhando assim, meu Deus do céu, não se vê nada, não se vê uma luz, né? Máximo uma estrela, e aqui eles não tinham nem estrelas para se orientar, eles não tinham nada. Lembra que quando tinha lua, assim, refletia na água, era bonito, Nossa, né? coisa mais Iluminava, linda, né? mas ao mesmo tempo aterrorizante, assim, porque você assim, meu Deus do céu, né? Você não vê muito além disso. É bonito e terrível. E aqui imagine com tempestade junto. Então, há momentos na sua vida que você realmente não enxerga muito além. Você não sabe fazer, você não sabe onde eu estou, você não sabe para onde vai, mas é importante que você saiba que o Senhor está dizendo para isso. Não se preocupe, Ele tem uma ilha preparada para você. Sim. Ainda que você pense, puxa, mas o navio vai se perder, tipo assim, isso tudo vai se perder. Deus tem uma ilha preparada para você. A ilha do Adriano, né? Quem teve na oração sexta-feira lembra, né? A ilha do Adriano. Do Adriano, da Regina, né? Deus sempre tem uma ilha preparada, né, no meio do oceano, para salvar os náufragos. Vamos lá, falando, né, em náufrago, vamos falar sobre naufrágio. Vamos falar sobre o naufrágio, então, né? Na 14ª noite, e ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo.
em terra. Então você vê que aqui faziam 14 dias já que estavam naquela luta, né, irmãos? Ô, que luta, né, irmãos? 2 semanas de luta. Oh, aqui, meu Deus do céu. né? Sem comer, sem saber o que ia dar, do desespero total, tá? E até que, né, os marinheiros vão jogando as sondas, né? E eles observam que começa a profundidade, então começa a ficar mais rasa, ou seja, opa, estamos De chegando. 37 para 27 metros e assim Isso. vai. Mas lembrando que eles faziam isso à meia-noite, então quer dizer, breu total. Eles Breu total, não conseguia enxergar. não conseguiam enxergar. Mas eles têm essa, tá tendo essa, né, imagina toda situação, medo, enfim, eles falam, poxa, estamos chegando perto de terra, vamos tentar sair desse navio, vamos tentar, e é o que eles tentam fazer. Eles tentam, fala ali que usando, né, o subterfúgio que vai lançar as âncoras, eles abaixam os barcos, e neste momento então, para escapar do navio, mas neste momento então Paulo, verso 31, ele intervém, né, e fala para o centurião, né, e para os soldados, olha, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Queridos, agora observe uma coisa, quem era Paulo? Não era o capitão, não era o piloto, era o preso. Só que agora o preso que era a única esperança, né? Não os ouviram antes, agora eles passam a ouvir. Saiba que às vezes nós somos presos sim do Senhor, e os presos do Senhor é a única esperança de salvação, né? De todo o navio, de toda essa arca aqui com 200 e poucas pessoas, anos 76, anos 276. né? 276 pessoas, queridos. E agora então a gente vê o que? A gente vê aqueles homens ouvindo o conselho de Paulo. Olha só, viu? Como é bom desistir. Pode ser que na primeira vez não ouçam você, o conselho de Deus, mas quem sabe na segunda já reconheçam. 14 dias, né, pastor, de vigília constante. Meu Deus, imagina. 14 dias de tempestade. E queridos, então agora o verso 33 fala assim que ao amanhecer, lembra que era... Então Paulo insistia que todos agora comessem. Gente, ele já está fazendo a gestão do navio, quem come, quem não come, né? Quem sai, quem não sai, tá? Dizendo, olha, hoje faz 14 dias, cita de novo, né? Vocês estão em estado de vigília constante, né? Sem nada a comer, agora eu aconselho a comer, olha só, né? Assim vocês vão sobreviver, tá? E não perderá sequer um fio de cabelo de vocês. Que é muito legal isso, porque você vê assim Deus usando a vida de Paulo já ali como um condutor, né, e conduzindo, né, o destino daqueles homens ali. Versos 40, eles já tinham avistado a terra, né, eles cortam as âncoras. O 41, o navio encalha, né, sempre tem mais barreiras, né, a gente vê ele encalhando então agora. Toca o fundo, né, a proa, né, encravou, começa a quebrar com violência a popa, né, por causa das ondas. E agora 42 a gente vê os soldados tendo um lapso lá né, e fala assim, não, já vamos matar os prisioneiros, senão, né, eles vão fugir. Isso, tá? Mas a Bíblia fala assim que nesse momento entra em ação quem? O centurião, que para salvar Paulo, por isso que eu falo, gente, olha só, por causa de uma pessoa, quanta gente está sendo salva. E Deus já tinha falado lá, né, que por causa que Paulo havia achado graça e por isso nenhum ia se perder. Então aqui esse plano não poderia ser levado a cabo, né? Então, que maravilha, né? Quando tem às vezes um homem de Deus no navio, amor. Uma pessoa de Deus no navio, uma pessoa de Deus na casa, na família, né? É suficiente para Deus salvar aí toda essa casa. Isso é muito forte, gente, muito forte. Então ele fala, o centurião, né, querendo poupar a vida de Paulo, impediu que executasse o plano, ordenou que aqueles que sabiam nadar, vai para a água. Se lança ao mar. Quem não sabe, se gruda num pedaço de madeira aí e se vira, tá? E cada um tinha que salvar a sua vida de alguma maneira. E desta forma todos chegaram salvos à terra, tá? E essa é a história do capítulo 27, queridos. Mas eu quero frisar que o importante é que todos cheguem salvos à terra prometida. Deus tem um plano para que todos cheguem salvos à terra prometida, tá? Para isso ele precisa de um homem dentro deste barco. Isso é muito profético. Isso é muito... Você tem que alcançar essa palavra ou deixar ela vencer você, pelo amor de Deus. Porque Deus está deixando bem claro para nós aqui as intenções dele, tá? Não importa se de barco, se remando, se nadando, se apoiado numa madeira, né, amor? Importante que você chegue lá. Que você chegue lá, tá bom? E amanhã então nós vamos Quantas concluir. pessoas talvez já se salvaram por causa de você? É né? Verdade. E quantos ainda vão se salvar por sua causa. Por isso não desista, não desanime. Só que tem que ouvir a voz de Deus, né? Ouça a voz de Deus.
E eu quero me achar um pouco nessa manhã. Deus nos levantou, a minha pastora André, nesta manhã, né, para lembrar você que, né, que o Senhor está nos lembrando que é necessário que nós possamos ir aos confins da terra. Então, essa tempestade não vai nos parar. Não. Essa pandemia não vai nos parar. Né? Creia nisso, tá bom? E que essa palavra arda no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá dar um abraço. Vamos lá.